que Ele quer que a gente venha consertar alguma coisa, que Ele quer nos fazer refletir sobre alguma coisa, mas às vezes nós estamos tão cegos que quanto mais o Senhor nos aperta, mais coisas erradas a gente faz. Meu Deus, aleluia. Quanto mais o Senhor tenta chamar a nossa atenção, mais a gente se distancia dele. E foi isso que Acais fazia. Quanto mais o Senhor tentava, o Senhor permitia que o exército inimigo viesse, permitiu que a cidade fosse saqueada. Judá já estava totalmente destruído, sem exército, sem dinheiro, sem o templo fechado, mas nada disso conseguiu fazer Acais refletir sobre como ele estava distante de Deus. E nós vemos que isso de oferecer sacrifício aos deuses do povo inimigo é algo que a palavra do Senhor vem sempre nos advertindo, que nós não devemos imitar os povos pagãos. Em várias passagens na Bíblia você vai ver o Senhor advertindo que nós não devemos imitar as nações pagãs. Vocês não devem imitar os povos pagãos. E isso, queridos, não se limita somente à adoração aos deuses pagãos. Isso é em tudo. É na adoração a outros deuses, é nos costumes, é na cultura. Nós somos um povo escolhido, separado, eleito, diferente. Então a nossa adoração é diferente. Os nossos costumes são diferentes. A nossa alegria é diferente, o nosso divertimento é diferente, a maneira da gente se alegrar, da gente se divertir é diferente. Aí Acais pensou, vou oferecer sacrifício aos deuses dos assírios também. Aquilo que é solução para os povos pagãos não é solução para nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou, e o propósito dele conosco é outro. É diferente. Não é a solução. A solução que o outro encontra não vai ser solução para você. Espera no Senhor. Aleluia. Às vezes o mundo nos olha e nos estranha. Eles têm que estranhar mesmo, porque nós não somos daqui. Eu canso de dizer isso. Mas todo mundo faz, mas todo mundo vai, mas todo mundo tenta, mas eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Você não é daqui. Aleluia. Mas voltando ao texto, queridos, foi nessas condições que Ezequias assumiu o trono. Um reino pobre, um reino saqueado, sem dinheiro, sem exército, sem armas, porque durante o reinado de Acais a cidade foi atacada, foi invadida e saqueada várias vezes. Sem culto. Num dos ataques que Judá sofreu, o texto diz que foram mortos mais de 120.000 homens valentes de Judá. Não tinha mais culto, não tinha adoração, o templo estava fechado. E foi nessas condições que Ezequias assumiu o trono. Foi essa maravilha de reino que ele encontrou. E Ezequias, ele tinha tudo para sentar e se lamentar, pelo menos por um tempo, né? Eu estou triste, daqui a pouco eu vou agir a vida, mas agora eu vou pensar o que fazer. Ele podia falar, meu povo, eu não sei o que fazer. O reino está um caos, a situação está um caos. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer amanhã, vamos ver se levanta, se aparece alguma ajuda. Mas não foi isso que o texto disse. O texto diz que Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas do templo. Glória a Deus. Existem situações e momentos na nossa vida que nós temos tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, que a gente não pode
começar, nosso pastor pregou aqui, que maravilha aquela palavra, falando sobre a precipitação. É verdade. E a gente precisa sentar e estabelecer prioridades na nossa vida. O que é prioridade? Eu já dei um exemplo aqui uma vez, quando o presidente da República ele assume o poder e chegam vários ministros, né? Um exemplo, tá tudo ruim. Vem o ministro da Saúde, presidente, ó, tem que melhorar os hospitais, contratar mais médicos. Vem o da Educação, olha, a merenda não tá boa, tem que aumentar o salário dos professores. Amém? Amém. Tem várias coisas para fazer, tem muita coisa para ser feita. Mas o que é prioridade? O que é emergência? E no meio daquele caos todo, meus queridos, Ezequias conseguiu enxergar qual era a prioridade. Ezequias, mas não tem exército. Vinha outro, Ezequias não tem dinheiro. Ezequias, o povo está triste. Ezequias está... Prioridades. Vamos abrir as portas do templo. Vamos restabelecer o culto ao Senhor. Vamos trazer o povo de volta à adoração. Essa é a prioridade do momento. Queridos, existem mudanças que o Senhor está nos chamando há muito tempo. Existem coisas que são urgentes na nossa vida. Existem coisas que são emergência na nossa vida, que nós não podemos esperar mais. Até quando você vai esperar? Até quando você vai falar amanhã? Depois da manhã? Quando eu tiver tempo? Esses dias eu estava meditando sobre essa coisa de mãe, né? A gente tem essa data, a gente fica reflexiva, fica mole. E a gente estava falando sobre como o tempo passa rápido. Eu estava conversando com uma amiga e eu falei, olha, o tempo, ele não espera a gente ter tempo para o nosso filho. Ah, daqui a sei lá que dia eu vou parar de trabalhar, ou eu vou sair desse emprego, eu vou fazer tal coisa que vai me dar mais tempo de ficar com ele. Mas agora não, agora tem que resolver isso. O tempo está passando. É verdade. O tempo não está esperando você ter tempo. Quando você pisca, ele já está grande. É verdade. Aí às vezes a nossa presença nem é mais tão requisitada assim, né? Porque ele vai criando outros vínculos, outros laços afetivos com amigos. E às vezes a nossa presença passa a não ser mais tão necessária, tão requisitada como a gente deseja. Porque o tempo não espera. A gente precisa entender qual é a nossa prioridade. Hoje, rápido, né? E Ezequias, queridos, ele tomou uma decisão que mudou todo o restante do cenário. Mas Ezequias e as outras coisas? E o exército? E o dinheiro? Vamos restabelecer o culto ao Senhor. Glória a Eu Deus. imagino Ezequias pensando, vamos estabelecer o culto ao Senhor. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça.
Ele trouxe uma